Boa tarde, Nancy. Boa tarde. É um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Mais um lançamento aqui pela Leia Livros, né? Bom, a minha trajetória, eu como escritor, eu comecei a escrever já na minha adolescência, lá nos anos 70, na escola, né? Fazendo poesia para uma colega para um primeiro amor platônico, né? E é engraçado, e vai ser legal falar disso, porque a minha história de literatura tem a ver com o teatro. E como este romance também tem a ver com o teatro, então acho que vai ser bem legal falar isso. Eu estava numa escola chamada Colégio Mário de Andrade, aqui em Londrina, um colégio tradicional, e nesse colégio a gente estudava e tinha um grupo de teatro. Na minha turma apareceu de repente um louco, um grande louco chamado João Arruda, da família Arruda aqui, também conhece, que é o, né, Roldão Arruda, Carlão Arruda, Rose Arruda, né? E eram pessoas que tinham muita ligação com o teatro amador em Londrina. E o João me apresenta para o teatro, e eu, apaixonado por uma colega de turma, começo a escrever poesia. Claro que ela nunca teve ideia que eu escrevi poesia para ela, e muito menos esses poemas chegaram até ela. Aquelas coisas que todo mundo começa dessa forma. Aí eu continuei escrevendo, continuei escrevendo. No final dos anos 70, no final dos anos 70, eu continuo com o teatro. No teatro eu conheço a Josi, né? E ali estou escrevendo também. Com a Josi aí os poemas começam a ganhar mais força, a ganhar mais intensidade, né? O teatro também. Aí a gente separa, depois volta, depois, né, separa de novo. E a gente fica 28 anos separados, e aí, a partir daí eu começo a escrever. Nesse separa e volta, eu faço uma música, eu faço uma letra, que depois é musicada pelo Eduardo Blanco, que é Lumen, que depois a gente ganha alguns festivais com isso aí, com essa música, e faço meu primeiro livro de poemas com o Rosby Queiroz, né? Com o Rosby Queiroz, que era meu companheiro de rádio, nesse tempo eu em rádio, que é o 3 anos, quando a gente fez 3 anos que a gente se conhecia. Depois, em 84, eu lanço Caminhada, que tem o poema Ode a Londrina, Londrina de Perna Aberta, que foi o poema que foi vice-campeão do concurso de poesia do cinquentenário em Londrina. E aí eu fico um monte de tempo sem escrever, aí eu começo aquele problema que todo mundo já sabe, ou que alguns conhecem, que eu tive problema com o alcoolismo, né? Segunda-feira agora eu faço 8 anos que eu parei com o álcool, e fico muito tempo sem escrever. Até que em 2012, 2012, depois de ter passado um tempo em clínica e tudo, e já ter começado a parar com álcool já, eu volto a escrever, e aí eu já reato com a Josi, e ela fala assim, olha, você tem produção para lançar um livro por ano, né? E eu fiquei com aquilo gravado e tal, e quando ela falou isso, eu fiquei pensando, e eu falei, uau, um livro por ano, né? E quando eu falei, uau, eu falei, tá aí, o nome para um livro, né? Uau. E eu estava no meio de uma aula quando eu pensei isso, e aí nós fizemos o terceiro livro, também independente, de poemas, o UAU, isso em 2012, e aí, novamente, parei de escrever, então, aliás, eu estava escrevendo, mas não publicando. E aí eu comecei a escrever uma história de um homem, nesse processo todo, eu passei por alguns lugares dando aula, e um dos lugares foi Arapoti. Arapoti, em português, é Campos Floridos, né? E em Arapoti eu conhecia, é maneira de dizer. Eu vi um velhinho 3 vezes e eu me apaixonei por essa figura desse velhinho. Uma vez ele era um velhinho carrancudo, que ele morava na casa de um lado de um professor, onde de vez em quando eu ia almoçar com um professor de história, Paulo César, e esse velhinho, ele estava sempre sozinho nessa casa. Eu nunca vi esse velho conversando com ninguém. Sempre sozinho, sempre carrancudo, sempre de mau humor. Mas era um velhinho de mau humor, mas que cultivava flores. Eu falei, gente, não combina um homem de mau humor cultivando flores, porque flor é uma coisa muito sensível. E eu falei um dia, Paulo, esse velhinho é um personagem. E eu via sempre esse velhinho sempre sozinho. Um dia, eu estou passando de volta, voltando para a escola, e eu vejo esse velhinho aparentemente embriagado,
dançando com uma parceira imaginária, falando alguma coisa. Eu falei, cara, isso é um personagem de uma história. E a partir daí eu comecei a escrever uma história do o homem que queria morrer. Um homem que queria morrer, que era para contar uma história de um suicídio, já com esse velhinho como personagem. Acontece que nesse período várias coisas vão acontecendo na minha vida, Deus vai surgindo de maneira poderosa na minha vida, e aí o Espírito Santo me dá um romance que eu preciso de uma história. E aí esse velho, eu travo nessa história e paro de escrever. E aí em 2015 eu retomo a história. Em 2018 eu retomo essa história. Em 2015 eu parei de escrever esse livro, e aí em 2018 eu começo a escrever. Nesse processo que eu começo a escrever o livro, eu encontro a Ica Romagnoli. A Ica encontro nada. A Ica me manda uma mensagem pelo Facebook, minha amiga nossa aqui de Londrina, né? E ela falou assim: ó, eu ganhei um concurso de uma editora da Leia Livros e vou lançar. Você não quer me convidando para fazer o prefácio do livro dela? E aí ela manda o livro para eu ler. E o livro falava, ó, Santiago, do vô da Ica Romagnoli, que é o seu Mário Romagnoli, aqui da Marmoraria Roma, da família, né? Grande poeta londrinense, né? A filha do poeta contando a história, né? Que foi o primeiro concurso da Leia Livros, falando de um poeta londrinense, falando do seu Mário Romagnoli, que eu conheci pessoalmente, que era uma figura doce pra caramba e tal, poeta londrinense. Bom, aí começa a história. Eu termino e falo, vou disputar da Leia Livros. E aí, em seguida, nasce o Solitário do 406, né? Tá aqui, né? O Solitário do 406, que é o primeiro romance que eu publico, que é o 5º livro, né? E aí eu venho sobre o segundo concurso da Leia Livros. Aí nesse eu entro num ritmo, e aí vem a ideia da série Conversão. O Espírito Santo me dá uma série Conversão, que é uma série longa, né, com vários, e eu começo a escrever isso. Essa série Conversão são vários personagens inspirados em personagens bíblicos. E aí vem o segundo, que é Um Som Diferente, de um músico que passa por Londrina, e aqui está o Marinósio Neto. Neste romance aqui aparece o Marinósio Neto, uma figura importantíssima para a cultura londrinense, que fez a loucura que foi a Mostra de MPB de Londrina e que gerou vários talentos, né? E aqui aparece o Juliano Davi, que é um músico de Pirapozinho. Aqui tem uma coisa muito engraçada com Pirapozinho, e o mais engraçado é que eu conversando com um médico que trabalhou comigo, ele falou assim: nossa, Pirapozinho, você é de lá? Eu falei: não, eu nunca fui em Pirapozinho. Esse médico era de Pirapozinho. Ele falou: não acredito, você colocou uma cidade que você nunca foi. Eu falei: pois é. Às vezes funciona assim, né? Então foi esse, e aí eu ganhei o segundo do Leia Livros com um som diferente. O ano passado, aí não foi pela Leia Livros, mas a gente fez um outro livro, que aí eu tive a honra de ter o Antônio Santiago, meu querido Antônio Santiago, meu parceiro Antônio Santiago, uma das grandes referências políticas e éticas políticas que eu tive na minha vida, uma grande figura, um grande amigo, que hoje está lá no interior de São Paulo. O Santiago fez o prefácio desse livro, e esse é um livro mais político, um livro que fala da ditadura, e com esse livro eu classifico em primeiro lugar no edital Outras Palavras da Secretaria de Cultura do Paraná. No mesmo ano, aí aparece um poeta na minha vida, o poeta Neri Reis, né? E o poeta Neri Reis, que eu vou contar uma longa história do Neri Reis, que vai passar por todo o período político de turbulência brasileira, né, no Liberdade Condicional. E com essa história do Neri Reis, eu ganho pela terceira vez consecutiva o concurso da Leia Livros, e o meu quarto romance, o quarto premiado, né? Então, essa é a minha trajetória, né? E eu estou feliz muito de estar aqui. E hoje, especialmente, com dois grandes amigos meus, né, que são o Antônio Santiago, que fez o prefácio do meu terceiro romance, e o Mário Fragoso, que o Santiago é jornalista londrinense, é radialista, trabalhou em Maringá, que ontem, infelizmente, voltou mais uma vez à cena, né, Santiago? Tristemente voltou à cena política em Maringá, né? E o Mário Fragoso, que é escritor, que é ator, que é jornalista, né?
que eu conheço também desde os anos 70, 80, né? Que tem uma grande história. Então, o Mário lançou agora, recentemente, um livro em que ele fala das pessoas que construíram Londrina, do ponto de vista da não história oficial. As pessoas que quase literalmente construíram Londrina mesmo, falando de pedreiros, de guardas, né? Um livro muito bonito do Mário, né? É uma coisa da sensibilidade do Mário, né? Então, o Mário é um grande parceiro, um grande amigo, um cara de uma sensibilidade, assim, que quem conhece o Marião sabe da sensibilidade do Marião. Então, é uma honra para mim estar hoje lançando o quarto livro, rodeado de dois amigos, assim, né? Inclusive, essa semana, um artista plástico londrinense aqui, que já chegou a ter trabalho, que tem trabalhos expostos no Japão, o Bonifácio, falou assim: você caprichou dessa vez, me ligou, falou: você caprichou dessa vez no seu lançamento, hein? Você vai juntar 2 figuras com você que eu vou te contar, hein? 2 figuras de peso. Deus foi bom comigo, juntei 2 aí. Né? E Deus é tão bom comigo, Nancy, que ele me junta junto com 2 ateus, o Santiago e o Mário. Mas, enfim, é muito bom estar aqui com os amigos, é muito bom estar aqui com gente que a gente conhece, e gente que conhece a nossa trajetória, gente que conhece a história recente desse país de perto, e que podem contar muito do que a gente viveu na nossa literatura, como que a literatura está resistindo esse tempo todo, né? Hoje nós vamos falar de algumas figuras aqui. Eu gostaria de falar de 2 figuras, de várias figuras, mas inclusive de uma figura que foi importante lá aqui em Londrina, né? E que é a inspiração de um personagem do Liberdade Condicional. Mas depois a gente vai falando ao longo do papo. Então, essa é a minha trajetória, foi até assim que eu cheguei até aqui, né? E já tem uma coisa pronta por aí. Mas a gente vai falando ao longo também. Mas essa foi a trajetória até aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. É interessante, né? A gente não fica... A gente pega o livro para diagramar, para fazer capa, para fazer lançamento, mas você não sabe a história por trás. É muito rico conhecer a história por trás, Eduardo, né? A sua trajetória é uma trajetória muito bonita, e você sempre, desde criança, teve contato com a literatura. Isso é muito bom, muito bom, muito bom mesmo, né? Eu gostaria agora, Eduardo, que você apresentasse os seus convidados. Você faz essa gentileza? Claro, claro. Bom, o Mário está com um problema de conexão. O meu primeiro convidado é o Antônio Santiago, eu já falei dele. O Santiago é radialista e jornalista, né? O Santiago sempre trabalhou com comunicação, e agora está vivendo, agora está aposentado, morando na paradisíaca Caraguatatuba, né? Um grande companheiro, uma pessoa que tem uma sensibilidade literária e cultural tremenda, uma pessoa que conhece muita literatura, conhece muito cultura, né? E que a casa dele virou uma mini embaixada de Londrina, lá no interior de São Paulo, onde grandes figuras da cultura do Norte do Paraná baixam por lá. O Santiago foi, eu já falei aqui, mas vou repetir, foi o amigo que fez o prefácio do meu terceiro romance, Apenas 3 Palavras, que é o romance que é um romance político, é um romance que aborda claramente a ditadura. Este não é um romance, eu não acho que o Liberdade Condicional seja um romance político. Eu acho que ele é um romance que tem um viés político, que ele é ambientado num ano terrível, que foi 72, né? Mas eu acho que ele é muito mais uma história de amizade que um lado político. O Apenas 3 Palavras, não. Apenas 3 Palavras realmente é um livro político, é um livro que conta uma história de amor, que conta uma história, mas é um livro assim, que mostra realmente o que foram os anos 70, né? E muita pesquisa que eu fiz, muita coisa que eu li, e de conviver com figuras, né? Entre as quais Antônio Santiago e o Mário Fragoso, que está aí sofrendo com a conexão, mas que também é um jornalista, também é um escritor, também é um ator, né? E que conhece de perto o trabalho. E o Mário, inclusive, o Nancy, o Mário faz parte de um coletivo aqui em Londrina, chamado Cemitério de Automóveis, que organiza o Londrix, que é o Festival Literário de Londrina. O Mário faz parte desse grupo,
né? E o Mário é um dos coordenadores de um projeto muito legal que tem aqui, que chama Um Dedo de Prosa nas Escolas. Dentro do Londricto, do Festival Literário, eles levam escritores locais, regionais, para conversar com alunos da rede estadual e municipal, com a parte da rede estadual em particular, para falar de literatura, para ver se nas escolas despertam novos talentos, né? Então, o Mário faz esse trabalho, é muito legal, né? E também por isso que eu fiz questão do Mário aqui hoje, e o Mário ainda está apanhando com a internet lá. Então, são esses os meus convidados que estão aqui, e é um prazer tê-los aqui comigo. Você está sem som, Nancy? Você não falou de Cristina. Cristina Fontes, que está conosco também, Eduardo. Então, a Cristina Fontes é convidada da Nancy, da Nel, perdão. Né? A Cristina, a Nel convidou, estamos... Né? Ah, tá, não sabia disso, não sabia. Que a Nel fez questão de convidar, porque eu acho que a Cristina é convidada da editora. Ah, tá. Eu caí meio de paraquedas aqui nessa transmissão, a Nel não está muito bem e ela não pôde participar, por isso que eu não acompanhei todos os passos dessa live, né? E foi ontem que a Nel falou, olha, eu não vou conseguir fazer a live de jeito nenhum, né? Eu caí meio de paraquedas aqui, eu peço perdão. Tá? Mas, Eduardo, então vamos falar, quando o Mário Fragoso entrar, tá? Você apresenta ele, né? Ele ao vivo aqui, tá? Mas eu gostaria que você apresentasse o seu livro agora, o Liberdade Condicional, Eduardo. Depois a gente abre isso para conversar. Tá. O Liberdade Condicional, a história da Liberdade Condicional, Liberdade Condicional é o primeiro romance de uma tetralogia. Na realidade, o Liberdade Condicional é um projeto mais ousado, eu explico na apresentação, que eu não sei se vai chegar ao final, mas enfim, a ideia é para ser um conjunto de 4 romances, uma tetralogia e uma trilogia de teatro, né? Então, hoje, nesse momento, eu estou com 3 prontos, né? E mais a peça Liberdade Condicional, mas ainda faltam 3, então é um longo caminho ainda. Né? Alguém entrou com o microfone aberto aí. Talvez o Mário. Agora sim, pronto. Bom, então voltando lá. Começa aí. Como é que surge a história da liberdade condicional? Como eu estava dizendo, como eu disse no início da minha trajetória, eu tive assim a revelação de fazer uma série chamada Conversão, que eu vou contar a história de várias personagens. E eu queria contar a história de um poeta que tem a ver com Neftali, que é um dos filhos de Jacó. E eu precisava de um poeta, eu precisava de uma história com um poeta. Eu já tinha pensado em alguma coisa de poeta e tal. Pois bem, aí nós estávamos ensaiando uma peça chamada De Amor e Liberdade, que a gente ensaiou, mas acabou não passando em edital, e a gente acabou desistindo. E num dos ensaios De Amor e Liberdade, que é uma peça política também, uma atriz, a gente conversando, uma atriz que estava ensaiando com a gente, falou assim, olha, eu tenho vontade de fazer uma peça num espaço minúsculo, com um elevador, por exemplo. Uma peça todinha num espaço com um elevador. E eu falei, cara, isso é interessante, eu gostei. Eu não falei para ela, mas fiquei pensando isso. E aí, eu pensando em alguma coisa com romance. E a gente falando em liberdade, eu estava falando de liberdade, eu imediatamente lembrei da bandeira francesa e do galo da liberdade francês. E aí, galo, liberdade, espaço pequeno, e aí veio o Lecoq, que é uma rinha abandonada, né? Uma rinha de briga de galo abandonada. E aí, esse é o cenário da história. Aí eu precisava criar personagens. E alguns de leituras que eu fiz, de coisas que eu fiz. E algumas outras coisas de experiências. E aí, os personagens quem são? São 2 poetas, uma feminista e um casal hippie. Eu já tenho esse casal hippie algumas vezes, esse casal hippie já apareceu, na realidade, esse casal hippie já está numa peça minha, chamada Convenção dos Ratos, que é uma peça meio punk,
que eu acabei não montando, nem sei se eu ainda tenho esse original, e a Mari e a Fabinho aparecem lá. Então, eu já tinha o Ripes, eu já tinha... E aí eu precisava dos poetas. Aí eu tenho Mário Paulo, aí eu precisava de um nome, aí eu precisava de um poeta. Aí eu lembrei e eu convivi muito, e foi, de certa forma, meu padrinho literário, o poeta Marinósio Filho, que fez a célebre marcha de carnaval, Cachaça. Você pensa que cachaça é água e tal. E eu convivi algumas vezes, em algumas situações com o Marinósio, e o Marinósio era um doce de pessoa, era uma pessoa, assim, uma figura, né? O Santiago e o Marião conviveram com conheceram o Marinósio. Eu imagino que os dois devem ter histórias com o Marinósio também, porque é difícil alguém que conviveu na cultura de Londrina não ter uma história com o Marinósio. E o Marinósio foi assim, a figura que me inspirou muito e que me incentivou muito, inclusive que prefaciou meu segundo livro, né? Algumas vezes eu passei tardes com o Marinósio na casa dele, em Londrina, e falando de poesia e tal, né? E, claro, eu sempre gostei de uísque, o Marinósio também, então a gente tomava uísque junto e tal. Na época ainda eu fazia isso, né? E convivia, conversava e tal. E aí o personagem Mário Paulo é uma figura, todo inspirado no Marinósio Filho. Inclusive, no romance, tem uma cena que ela foi vivida com o Marinósio, né? A cena do bar, em que ele briga com o dono do bar, em que ele está pela primeira vez com o Neri Reis, aquela cena é absolutamente real. A história não é real. A briga, o motivo da briga não é real, é dentro do contexto do livro. O motivo da briga é porque ele queria fechar o bar e a gente queria ir embora. E nesse dia eu ri muito depois, porque foi após um mural de poemas, e o Marinósio que coordenava o mural de poemas, que era um encontro de poetas aqui em Londrina e tal, que surgiu gente muito boa do mural, né? O Domingos Pellegrini participou do mural, o Nilson Monteiro, Nelson Capucho, Ademir Assunção, né? Então, muita gente participando. E aí, depois de um tempo aqui, da abertura, nós fomos para um bar, que era bem na frente do calçadão de Londrina, ali, Agril, Santiago, nós fomos na Agril. E nós estávamos sentados, mas no lançamento a gente já tinha tomado algumas coisas, o Marinósio, algumas coisas e mais algumas coisas. E aí nós fomos para esse bar e começamos a conversar. Nesse momento chega um rapaz que era fã da poesia do Marinósio. Mas ele trabalhava na ACESF. A ACESF, Nancy, é a autarquia municipal que administra os cemitérios e o serviço funerário de Londrina. E aí ele chega, Marinósio, que prazer conhecer pessoalmente, já viu o seu trabalho, já conheço tal, não sei. E aí o Marinósio presta atenção a ele, e aí a hora que ele fala que trabalha na ACESF, o Marinósio surta, você quer me matar, você quer me enterrar, já veio medir aqui, não sei o quê. E aí começa aquela coisa, e quem estava na mesa conhecia a figura do Marinósio, sabe que o Marinósio tinha essas coisas, né? E aí ele começa, e tal, o rapaz ficou muito sem jeito, e tal, depois acabou sentando e ficando com a gente. Então, mas aquele ambiente de fazer piada e de fazer poesia, exaltando a mulher e tal. E nessa época, o Marinósio tinha feito um poema belíssimo para a filha dele, de 15 anos, para a Dulcine, que é a borboleta, né? Então, e aí começando a falar e tal, e o Marinósio, então esse encontro no bar de poetas, eu estava com o Marinósio, então eram dois poetas ali. Aí as pessoas falavam, bom, então o Neri Reis é você. Não, o Neri Reis não sou eu. Ou sou também, não sei. Eu precisava de alguém de alguém, e aí eu tinha Neftali, né? Tribo de Neftali. E aí eu lembrei de um amigo que eu tive, que já não está mais com a gente, e que deixou a gente cedo também por causa do vício do álcool, né? Que foi o Neri Floriano. E o Neri não foi um poeta no sentido literário do termo, mas foi um poeta da vida. O Neri era um cara muito apaixonado pela vida, um cara muito divertido, um grande amigo, um grande parceiro, um cara que a gente fez, né, a gente só não fez poema junto porque ele não escrevia, mas a gente fez poema na vida junto, então a gente, muitas histórias e quantas coisas juntos, né? Neri, só uma loucura, assim, Neri e eu, a gente chegou a gente trabalhou junto na rádio de um empresário londrinense, que foi candidato a prefeito em Londrina pelo PDS.
seu Ângelo Simeão Rodrigues. E nós vendemos para o candidato do MDB, nós fizemos campanha para o candidato do MDB, o Oswaldo Macedo, e vendemos uma cota de publicidade para transmitir o Festival da Globo no Rio. Fomos em equipe, em 3 para o Rio, para fazer umas coisas assim, aquela loucura toda. Né? Então, e o Neri foi esse grande cara. Né? E eu sempre falei assim, o Neri foi um grande, mas um grande amigo meu mesmo, assim, um daqueles caras de amigo, né? De que quando você tá, aquele amigo, quando você está por baixo, ele vai te chamar, vai te buscar na tua casa, vamos sair, vamos conversar e tal. Né? E eu falei, cara, eu preciso de um personagem. E aí surge, inclusive, Neri Reis, né? Neri Reis. E eu não sei se a Altiva está por aí, a Altiva é a filha do Neri. Ela ficou de assistir de assistir a live, e um dia eu mandei um recado para ela que no dia 15 de agosto seria aniversário do Neri. Num dia 15 de agosto, eu passei aqui em Londrina, na rua Nerivaldo Floriano da Silva. Ele tem uma rua com o nome dele aqui em Londrina. E aí foi assim, eu desabei mesmo, assim, né? Então eu falei, cara, eu preciso transformar o Neri num personagem, até para... E aí surge esse poeta Neri Reis. Né? Então, muitas das histórias do que o Neri Reis vai passar, principalmente no segundo romance, as histórias algumas que o Neri me contou, outras que eu criei, outras, enfim. Então, eu acho que o Neri Reis é um personagem que funde um pouco do Neri, do espírito aventureiro do Neri, que eu não tinha tanto, agora eu tenho mais, talvez, e esse personagem. Então, o Neri são os personagens, e aí você tem a Débora, né? Eu estava hoje conversando com outro professor de história aqui em Londrina, também amicíssimo do Santiago e do Mário, que é o Carlos Okawati, e o Okawati falou assim, essa feminista não é a Dora Barnabé? Eu falei, cara, a Dora é uma referência no movimento feminista aqui em Londrina também. Eu não tinha pensado nisso, mas acho que a Débora pode ser uma referência assim, da Dora. Então, são esses os personagens. Eles se encontram, não? Eles estão E aí, onde que esses 5 personagens se encontram? Eles se conhecem? Não. Como é que eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar num evento, e aí por que o ano 72? Porque o 72 foi um ano dos mais terríveis, em que a ditadura foi assim, tá aí o Santiago que acompanhou isso, que acompanha e conviveu com gente que passou por esses maus períodos. Foi um ano que muita gente morreu, que muita gente foi torturada. 72 foi um ano muito pesado para o país. Né? É o ano em que o governo lança o famoso ame ou deixo, é o ano do esse é um país que vai para frente, essas coisas todas. Né? E aí, em 72 também ocorre a chacina em Berlim, em que grupos neonazistas matam 11 atletas da delegação de Israel na Olimpíada de Berlim. Foi uma coisa horrorosa e tal, né? E nós, infelizmente, estamos num momento em que esse discurso de opressão, de ditadura, afinado com ideologias neonazistas e neofascistas, está com uma mão muito, muito pesada sobre a gente, sobre o astral. Né? A gente está vendo, né, uma política muito, 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 muito horrível. Né? A gente está vendo que morte era a política desse governo. Né? A CPI está mostrando, enfim. Então, nós estamos nesse momento muito, assim, muito oprimidos, né? Como talvez o povo estivesse. E aí eu joguei para 72 e criei um evento similar ao Congresso de Ibiúna, da UNE, em que muita gente foi presa, em 69, foram 3 anos antes. Então, eu criei um fato, 3 anos depois, num distrito de Campinas, Joaquim Egídio, que é um distrito altamente bucólico, uma delícia, aí perto de você, Nancy. Joaquim Egídio aí perto de você, é um lugar bucólico, cheio de chácaras e não sei o quê. Um lugar ideal para uma reunião rebelde, né, de resistência. E aí a polícia chega, esses 5 vão fugir da repressão e vão parar onde? Vão parar na Lecoque, que é uma rinha abandonada. Não, então, onde o galo se matava, 5 pessoas se reencontram. E aí aí começa a relação deles. E aí eu não vou dar mais spoiler, aí você compra o livro. Então, a história é essa. E aí esses 5 vão se encontrar na rinha, e essas 5 histórias, que eram 5 histórias independentes, que são 5 histórias completamente diferentes, elas vão se cruzar. E aí eles vão se contarem. Né? E este é um livro em que, pela primeira vez, aparece o
o autor, vamos dizer assim, o autor prosa e o autor poeta. Porque, como eu tenho 2 poetas, aparece a poesia do Neri Reis e a poesia do Mário Paulo, que, em última análise, é a minha poesia. Então, é onde eu misturo, porque eu comecei a escrever romance e está dando certo, né? Já é o 4º seguido, né? Então preciso voltar a escrever para lembrar que eu também sou poeta e aprendi a amar, como diria o Cazuza, né? Então, é isso.